Muito bom dia para você de casa nessa terça-feira. Confira agora os destaques do RF com você. Moradores denunciam desvio de dinheiro em ocupações de São Paulo. Presos têm regalias em cadeia do Mato Grosso do Sul. Bandido força passageira a ajudar em assalto a ônibus. Acidente com transporte escolar deixa um morto e 4 feridos em Goiânia. E vereador publica a própria foto dormindo durante a sessão. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco tem também a reportagem do dia. Vou mostrar para você todos os segredos da longevidade. Como chegar aos 100 anos com saúde, hein? Será que todo mundo pode fazer isso? Nós vamos receber o geriatra Marcelo Rossi para falar sobre o assunto. Na reportagem do dia, vamos falar os segredos da longevidade. Portanto, você quer saber um a um? Então fique comigo. Vamos ver agora a previsão do tempo, como está o clima? Pode colocar na tela. Olha aí, em São Paulo, capital, previsão de chuva, mínima 16, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, também tempo chuvoso, mínima de 20, máxima de 26 graus. E em São Luís, Maranhão, chuva também, chuva por todo o Brasil, hein? Mínima de 24, máxima de 28 graus. E na manhã de hoje, bombeiros encontraram mais o corpo nos escombros do prédio que caiu em São Paulo. A suspeita é que seja de uma das crianças desaparecidas. E em meio a toda essa comoção, essa tragédia acendeu o debate sobre as ocupações de São Paulo e principalmente sobre um homem, Ananias dos Santos, apontado como coordenador dessas invasões. Alguns moradores acreditam que ele desviava o dinheiro pago em forma de contribuição. Desde a madrugada do desabamento, Ana Paula não tem para onde ir. Ela reclama que o prédio tinha péssimas condições. O prédio era um lixo, o elevador era depósito de lixo, ninguém limpava nada, era cada um pela sua casa. Ela pagava R$300 de aluguel todo mês. Aqui está a carteirinha dos aluguéis que a gente pagava e essa é a assinatura da Dona Nil. Dona Nil era uma das responsáveis por receber o dinheiro e repassar a Ananias Pereira dos Santos, apontado como líder do movimento de luta social por moradia. Ele tem uma gangue, ele tem uma turma de pessoas que ele paga só para isso, para bater, para ameaçar e cobrar as pessoas. Por medo, algumas pessoas preferem não se identificar. Elas dizem que Ananias fez da ocupação de prédios uma forma de ganhar dinheiro. Nesse aqui no centro de São Paulo, um espaço correspondente a uma janela custa R$200. 2, 300. E o valor de 3 janelas fica R$450. Ele é chamado de patrão. Eu nem sabia antes que o nome dele era Ananias. Depois do tempo, né, porque as pessoas que cuidavam do prédio lá, falaram, o patrão vai vir aqui. Ananias negou que era o chefe do movimento. As pessoas falam lá que recebe, paga. Não é verdade. Também. Quem é o líder? A ocupação não tem, lá principalmente, não tem a líder. Ele disse ainda que as acusações sobre extorsão e cobrança de aluguel são falsas. É um rateio, não é mensalidade. Mas não é o que conta esse homem, que viveu no prédio que desabou por 3 anos. Sempre foi aluguel. Você tem que pagar para você morar. Nunca foi do jeito que eles falaram. Quem não pagasse, que ia ser expulso do movimento. E quem não fosse invadir outros prédios também ia ser expulso do movimento. Ricardo Luciano Lima, o Careca, é apontado pelos moradores como o braço direito de Ananias. Ele tem passagem pela polícia por ameaça. Se não fizesse o que eles quisessem, eles mandavam embora sem direito a levar as coisas nem nada. Esse imóvel ocupado pelo movimento de moradia na zona norte de São Paulo, de acordo com moradores, é administrado por Ananias, um hotel de 11 andares que nem chegou a ser inaugurado. Cerca de 300 pessoas vivem hoje aqui. Segundo elas, é cobrada uma taxa todo mês, o que garantiria a Ananias um faturamento de pelo menos R$50 mil. Outros 11 prédios da capital estão ocupados pelo movimento.
Ananias é acusado de ter conquistado um patrimônio que envolve imóveis e carros, muitos deles em nome de laranjas. Oficialmente, ele diz que a renda tem origem na venda de comida em eventos. Eles prestaram uma série de informações que estão sendo checadas e agora vão aguardar o restante. Se as acusações forem comprovadas, Ananias pode responder pelo crime de extorsão e enriquecimento ilícito, já que, segundo as famílias, o dinheiro arrecadado não é usado em benefício dos prédios. Nunca ele fez nada para morador nenhum. Ele só ia para pegar o dinheiro, só isso. Bom, agora vamos para Mato Grosso do Sul, onde você vai ver um absurdo em um presídio. Algumas celas têm climatizadores e até televisão. Os vídeos foram gravados pelo Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul. No alto das celas estão climatizadores que regulam a temperatura por controle remoto. No corredor da carceragem, vários aparelhos de TV. Dentro das celas tem freezer e até uma máquina de lavar. As regalias estão nesta delegacia de polícia de Sidrolândia, a 60 quilômetros de Campo Grande. Aqui ainda faltam escrivão e investigadores. E os poucos servidores precisam vistoriar os presos nas celas. O policial não é carcereiro, a função dele é investigar. Então a população acaba sendo prejudicada porque o policial não consegue investigar, ele tem que ficar em desvio de função custodiando preso, um policial com 20, 30 presos, o que coloca em risco a segurança do policial e de toda a sociedade que permeia aquela delegacia. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, 600 presos estão nas delegacias à espera de vagas em presídios. O problema é que todas as penitenciárias estão superlotadas, segundo o próprio governo do estado. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informou que todos os equipamentos foram adquiridos e montados pela Vara de Execuções Penais do estado. O Tribunal de Justiça informou que montou a estrutura para dar o mínimo de boas condições aos internos. Bom, e uma série de tiroteios causou pânico entre os moradores de uma comunidade no Rio de Janeiro mais uma vez. A onda de violência faz parte da luta pelo poder do tráfico de drogas. O intenso confronto começou no Morro do São Carlos, região central do Rio. Foi uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no local. Morro da Mineira, também no centro, não foi diferente. Um morador gravou um vídeo com um desabafo sobre a insegurança na cidade e os constantes tiroteios em comunidades próximas. Estou aqui na minha casa registrando esse tiroteio. Já tem mais de 10 minutos de tiroteio. Os criminosos também usaram granadas no Morro do São Carlos. Foram registrados tiroteios em outros pontos da cidade, como na comunidade Proença Rosa, em Honório Gurgel, na Zona Norte, e em 3 localidades da Zona Oeste. Já passa de 1h da manhã e a nossa equipe de reportagem está na rua Estácio de Sá, perto de um dos acessos do Morro do São Carlos. Alguns moradores voltavam do trabalho e subiam o morro depois de quase 2 horas de troca de tiros. Uma rotina que já faz parte do dia a dia do carioca. Descontrolado, né? Bom, ainda no Rio de Janeiro, agora você vai ver o flagrante de um assalto a um ônibus. O criminoso chega a obrigar uma passageira a ajudar no crime. Os novos flagrantes são exclusivos. Mostram uma sequência de roubos e tiros contra passageiros. Neste assalto, o suspeito sobe no ônibus com um saco plástico verde na mão. Ele mexe no saco e retira o revólver. Agora, o suspeito aponta a arma para o motorista. Em seguida, olha para o fundo do ônibus. Mas o que está por vir chama ainda mais atenção. O ladrão obriga uma passageira a roubar para ele. A mulher se levanta, pega o saco e vai para o fundo do coletivo.
e logo em seguida é obrigada a recolher os objetos dos passageiros. O bandido, depois do arrastão, desce do ônibus. Esta outra ação foi de noite. O motorista abre a porta e aparece um homem de boné. O assalto começava neste momento. Mas repare que o homem não entra no ônibus, mas parece gritar. A ação assusta os passageiros. O motorista fecha a porta na cara do bandido. O criminoso revoltado começa a atirar. Passageiros se jogam no chão desesperados. Nós estamos bem em cima da Via Light, via expressa que corta diversos municípios da Baixada Fluminense. Se não bastassem os assaltos no coletivo, outro problema aqui, olha só, é a passarela, que fica praticamente assim, vazia o dia inteiro. Também por conta da violência. A gente nem passa na passarela porque o perigo maior está na passarela, entendeu? E a gente tem que arriscar às vezes aqui atravessando a rua. Bom, agora você vai ver como funciona a investigação de roubos de carros. É que quando um veículo é roubado, uma série de outras fraudes começa. Olha só. A cada minuto, um carro é roubado no Brasil. Foram 620 mil vítimas no ano passado, 180 mil só no estado de São Paulo. E o prejuízo não é só para os donos dos veículos roubados. Muitos desses carros viram dublês nas mãos de criminosos e mais gente acaba prejudicada. Recebi várias multas em casa, multas que não foram de minha propriedade. Estava recebendo algumas multas que não coincidiam com o meu veículo. Os fraudadores copiam a placa de um carro igual ao veículo roubado, fabricam uma placa idêntica, conseguem um documento falso e muitas vezes até remarcam o chassi do veículo. Os donos dos modelos verdadeiros só desconfiam quando começam a receber multas em casa. Em São Paulo, essas vítimas recorrem à divisão de apoio do Detran. Nesta sala, os policiais militares a serviço da divisão fazem uma caçada aos veículos clonados e, para isso, usam informações disponíveis no sistema de rastreamento de radares inteligentes. Quando alguém denuncia que um carro foi clonado, os PMs vão atrás dos registros da passagem do veículo nos radares e mapeiam todo o percurso do dublê. Estuda a rotina do veículo dublê. A partir dessa rotina, nós direcionamos o nosso policiamento e ele tem que ficar aguardando o veículo passar. Um trabalho de paciência também. Mas o esforço tem dado resultados. De janeiro a abril deste ano, a divisão do Detran de São Paulo já tirou de circulação 73 carros clonados ou com adulteração de placas. No ano passado todo, foram 174. A principal dica é manter o endereço do documento atualizado, porque a partir desse endereço ele vai começar a receber as correspondências. Se um veículo clone está tomando multa, com certeza vai cair no endereço original. E uma outra dica que a gente fala é evitar expor a placa ou o veículo nas mídias, sites de compra, mídias sociais. A fraude dos criminosos impressiona. Ao lado do carro verdadeiro, o clonado só pode ser identificado por detalhes como adesivos ou acessórios. Nem os carros mais antigos escapam da clonagem. Isso mostra como a segurança do atual sistema de emplacamento deixa a desejar. O Denatran quer acabar com esse tipo de fraude. Para isso, tem uma nova arma. É a placa Mercosul, que o Brasil vai adotar nos próximos anos. Depois de muita discussão, o Conselho Nacional de Trânsito já tem um modelo para padronizar a identificação dos veículos em todo o país e dar mais segurança aos motoristas. A nova placa possui dispositivos que prometem dificultar a ação dos fraudadores. No canto esquerdo da placa fica um código bidimensional, o QR Code, com um número de série criptografado sob controle do Denatran. Do lado direito, uma marca d'água. E bem no centro, a ideia é implantar um chip a ser instalado pela Casa da Moeda. Os novos dispositivos vão permitir um controle rigoroso na fabricação de placas. As empresas serão credenciadas pelo Denatran, tá? Tanto os fabricantes da chapa primária, que corresponde a 80% a 90% do processo, quanto os estampadores, que são aqueles que fazem a estampagem final dos caracteres, e eles farão, a partir de agora, a vinculação direta no sistema na base Renavan. Tá? E a pessoa que está fazendo essa estampagem na ponta, ela vai responder civil e criminalmente por este procedimento. O conselheiro do CONTRAN explica que as fábricas clandestinas não terão acesso à base Renavan, porque as placas serão fornecidas apenas pelos fabricantes credenciados, o que também vai trazer outra vantagem.
Haverá uma redução de custos, porque hoje existe uma grande quantidade de atravessadores que não fazem parte desse processo de produção e estampagem e que atuam no mercado. Isso acaba encarecendo. O sistema atual favorece o surgimento de cartéis de placas. Com uma câmera escondida, nosso produtor percorreu fábricas de placas na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital do estado, o preço cobrado por um par de placas ficava abaixo de R$100. Quanto é o par de placa sul da pá? R$80. Em Sabará, o preço era quase o dobro. O par de placa sul tá quanto? 150. Em Santa Luzia, o valor do par de placas estava ainda mais caro. Qual placa tá com valor? Em Ribeirão das Neves, 3 lojas diferentes cobravam o mesmo preço. Quanto R$140? É. Tem um modelo melhorzinho que ele é 180, mas aqui não tá bom. Mas o produtor encontrou placas ainda mais caras em Contagem. O vendedor revela que o preço é mais do que o dobro comparado com Belo Horizonte, porque as fábricas são do mesmo dono. Qual fábrica de Contagem é o mesmo dono? Existe um município que tem somente 2 fábricas de placa. São esses que estão vendendo valores de placas acima de R$200. Esse consumidor, ele não tem para onde correr. Nós temos fortes indícios de que esteja acontecendo um cartel nessas cidades do entorno da Grande BH. A prática de cartel é quando empresas de um mesmo ramo de negócio se unem para fixar o preço para um produto. Para o Conselho Nacional de Trânsito, esse tipo de prática está com os dias contados. Inicialmente, a resolução do CONTRAN previa que todos os veículos adotassem até 2023 o novo modelo de placas, padronizado para os países do Mercosul. Mas esse prazo de 5 anos caiu. O fim desse limite vai ser apresentado na reunião de quinta-feira do CONTRAN. A ideia é começar todo esse processo ainda esse ano e como ele deve acontecer naturalmente, as placas antigas elas deixarão de existir. Então os veículos novos serão emplacados já dentro desse novo modelo de placa. Aqueles que forem realizar algum tipo de procedimento ou mudança de município, transferência de propriedade, ele vai já emplacar com essa nova placa porque a antiga não vai existir mais. Olha, um homem morreu e 4 passageiros ficaram gravemente feridos em um acidente com um ônibus escolar em Goiânia. O motorista estava alcoolizado. O ônibus caiu num buraco aberto na estrada para ampliação de um bueiro. Ele levava 18 pessoas, entre trabalhadores e estudantes, de Damolândia para Goiânia. O acidente aconteceu no meio do percurso de 70 quilômetros. O auxiliar administrativo, Adonias Antônio Fernandes, de 40 anos, morreu no local e 4 passageiros ficaram gravemente feridos. O motorista do ônibus disse à polícia que no momento do acidente a pista não estava sinalizada, mas ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio com dolo eventual porque estaria dirigindo embriagado. A pessoa que sabe que vai dirigir no dia posterior um veículo escolar, que tem adolescentes, que tem outras pessoas dentro do ônibus e ele faz uso de substância alcoólica, ele sabe que isso vai influenciar na sua capacidade de direção desse veículo. O motorista passou aqui sexta. Nessa pista estava liberado, ele passou aqui. Agora chegou aqui, inclusive não tem nem sinal de freado, porque ele viu, estava em cima já desse buraco aí. Bom, agora olha essa, um vereador da cidade de Conceição da Aparecida, em Minas Gerais, postou uma foto na rede social em que aparece dormindo durante a sessão. As 2 fotos foram tiradas durante uma sessão da Câmara Municipal de Conceição da Aparecida, cidade de 10 mil habitantes no sul de Minas. Nelas, o vereador Eleir Ribeiro de Carvalho, de 54 anos, aparece dormindo. Completamente errado, isso não é lugar de dormir, ué. Que dormir é dormir em casa. Aí não pode um vereador, né, dormir no serviço, que esse é o serviço dele, não é? Foi o próprio vereador que publicou uma das fotos em uma rede social. Ele disse que as reuniões dão preguiça. Eleir Ribeiro de Carvalho está no 1º mandato. Ele foi o 7º parlamentar mais votado da cidade. Teve 197 votos. Eu jamais dormiria numa reunião da Câmara, entendeu? Seria algum gesto por ter abaixado a cabeça ou ter me espreguiçado e alguém, num momento rápido, oportuno,
tirou aquela foto. As sessões da Câmara são semanais, toda segunda-feira à noite. A cidade conta com 9 vereadores. Cada um deles recebe pouco mais de R$3.000 por mês. Eleir Ribeiro de Carvalho disse que não sabe quando as fotos foram tiradas, nem quem teria sido o fotógrafo. No local onde as imagens foram feitas, só é permitida a entrada de funcionários da Câmara. Eu fiquei muito triste com ela, acredito eu também com meus colegas vereadores, porque a gente está aqui para representar o povo e não para ganhar o dinheiro desta maneira. Brincadeira, né? Portanto, eleitores, fiquem de olho, né? Pesquisadores lutam para manter a vida de um bebê peixe-boi resgatado em uma comunidade de Belém do Pará. O bebê peixe-boi é uma fêmea de apenas 3 meses de idade. Acabou de chegar ao Centro de Pesquisa e Preservação da Biodiversidade Marinha, que fica dentro da Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém. Há uma semana, o animal foi resgatado, preso a galhos de árvores em uma comunidade na cidade de Limoeiro do Ajuru. Um casal de pescadores cuidou do filhote até a chegada dos especialistas. Para trazer a fêmea de peixe-boi para a capital paraense, foi necessária uma logística especial. Ela veio num colchão, enrolada num lençol úmido, né? Então a gente tinha que ficar molhando ela de vez em quando para permanecer úmido e verificar a temperatura dela. O filhote está com 95 centímetros e 14 quilos. A médica veterinária garante que o animal está saudável. Eles fizeram o exame e já temos o resultado, está tudo normal. Vamos realizar o exame de sangue, né, para fazer hemograma, contagem de todas as enzimas também. Por dia, ela mama cerca de 100 ml de leite a cada 3 horas. Mas para ser bem tratada assim, os custos são altos e vão aumentar à medida que ela crescer. Por isso, a equipe de pesquisadores está organizando uma campanha para garantir a alimentação da neguinha. Quem puder ajudar, doar pacotinhos de leite ou pacotão, né? Vai do bolso de cada um que puder ajudar a gente. O peixe-boi amazônico, típico de água doce, pode atingir 4,5 metros e pesar até 400 quilos. A ideia é que depois de 2 anos, a neguinha volte ao ambiente natural. Bom, agora vamos falar sobre uma tendência. Vestidos de noiva feitos na China custam até 5 vezes mais barato aí do que os feitos no Brasil. Mas a demora na entrega exige muito planejamento para evitar uma decepção, né? O site chinês foi apresentado a Eliane pelas amigas do trabalho. Ela observou tudo antes de fazer a primeira compra. Avaliação da empresa na internet, medida das roupas e os comentários de quem já havia comprado alguma peça. Aí eu fiz uma experiência que deu certo, comprei uma camiseta, ela chegou no prazo, chegou na medida que eu queria e eu falei, vou arriscar. Na tentativa de economizar, a assistente fez mais um pedido. Só que não deu certo. O casamento era em dezembro, mas o vestido de noiva só chegou em janeiro. O vestido não chegou uma semana antes, eu parti para o plano B e aí consegui com amigas um vestido emprestado, fizemos os ajustes e deu tudo certo. De outubro do ano passado até abril deste ano, o número de produtos internacionais entregues no Brasil subiu de 100 mil para 300 mil. E é nesse mercado que as noivas aproveitam a oportunidade para garantir o vestido dos sonhos, por um preço mais em conta. Na época, estava convertido em reais, dava R$180. O vestido que eu gostei, assim, no padrão simples, o aluguel custava R$700. No caso da Tamires, a compra foi feita com muita antecedência para evitar qualquer imprevisto no dia do casamento. O véu e o vestido foram comprados em um site também da China. A compra do meu vestido foi feita 10 meses antes do meu casamento. Eu me programei para que tivesse essa antecedência de fazer a compra, de receber o vestido, para que tudo corresse com calma, né, e pudesse realmente dar certo. Para tudo dar certo, alguns detalhes precisam ser conferidos antes da compra. Medidas, entrega e segurança. Também é importante ficar de olho nas taxas que são cobradas na compra. Isso assustou bastante porque o valor da taxa foi bem salgado, mas mesmo ainda somando a taxa, o valor do vestido, a qualquer outra despesa que eu tenha tido, ainda valeu muito a pena. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você.
Agora, momento saúde, né? Vou falar de cartilagem de tubarão da Natural Forte, rica em proteínas e minerais, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e ajuda a proteger o seu sistema digestivo, que com o tempo se desgasta aí pelo processo da sua digestão e a gente vai envelhecendo também. E vamos então para a reportagem do dia. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo estudou a genética de 1.300 idosos com mais de 60 anos e acaba de revelar que existem super velhinhos entre nós, ou seja, pessoas com genética extraordinária, diferente de tudo o que se conhece. E com eles mora o segredo de como envelhecer bem. Os passos firmes são de uma mulher de 102 anos. Isso mesmo. Ela tem mais de um século de vida. A senhora nasceu em 1915? 1915. Dona Eugênia Fischer já fumou quando isso era uma questão de status, mas deixou o cigarro sem nenhuma dificuldade. Nunca tomou refrigerante, não come doces e nem carnes vermelhas. Não como muito, como pouco. Lê jornal, caminha e não dispensa um hábito antigo. Quando vou jantar no meu filho, eu tomo uma dose minúscula de vinho, de uísque. E o mais surpreendente na idade dela, não usa nenhum remédio. Em 2 horas de conversa, ela só falou de doenças quando foi perguntada. Aos 102 anos, a senhora já enfrentou alguma doença grave? Eu tive uns 2, 3 anos, eu fui para Las Vegas e no avião eu peguei uma pneumonia. Devido à pressurização, aquele tudo fechado, todo mundo respirando ar, eu peguei. Aí eu, em lugar de ir para o cassino, eu fui para o hospital. Depois de 5 dias de molho no quarto de hotel, Dona Eugênia recebeu alta e tomou uma decisão. Eu disse para minha filha, eu estava com a minha filha, digo, eu estou bem e vou para o cassino. Quem não conhece uma pessoa como a Dona Eugênia, nem imagina que é possível passar dos 100 anos com saúde para esbanjar. Eu queria muito chegar até os 102 anos. Não sei se aguento chegar lá, não. Aos 94 anos, a atriz e cantora Bibi Ferreira está quase lá. Ela atua e viaja com os espetáculos até para fora do Brasil. Quanto maior o sucesso que você faz, maior a cruz que você carrega. Baixou a tarifa. O economista Delfim Neto também está em plena atividade aos 89 anos. Com frequência fala sobre o que mais entende. Se você queria estimular o investimento, estava tudo na direção certa. Essa turma toda tem muita idade e muita saúde. Eu pretendo viver até quando eu tiver saúde. Porque viver sem saúde não é viver. Saúde é o foco. E todo mundo parece ter uma receita. Cuidar do corpo, correr, comer, né? A alimentação acho que é o principal, na verdade, né? É claro que todas essas atitudes podem contribuir, sim, para aumentar a qualidade de vida e melhorar a saúde. Mas será que adotar esses hábitos funciona como uma garantia de vida longa? Que outros fatores podem estar relacionados com a longevidade? Meu pai morreu sem nunca ter ido ao dentista. Nunca. Incrível, tínhamos todos os dentes. Eu puxei muito ao meu pai. Dona Eugênia tem razão. Isso se chama genética ou genoma. O genoma é o que a gente recebe dos nossos pais, né? E que vai determinar nossas características hereditárias. Uma pesquisa inédita da Universidade de São Paulo estuda a genética de 1.300 idosos com mais de 60 anos e acaba de revelar: os super velhinhos já estão por aqui. Parece filme de ficção científica, mas não é. Existem pelo menos 207 mil mutantes entre nós. Ou seja, pessoas com genética extraordinária, diferente de tudo o que se conhece. E quem garante isso é a ciência.
a gente acha que elas devem ter genes ou variantes protetoras, né? E se a gente conseguir descobrir quais são essas variantes e o que elas fazem, a gente poderia usar essa informação para ajudar todo mundo a chegar a uma velhice saudável. Dentre os idosos pesquisados, 7 são portadores de genes causadores de câncer, mas apenas 2 deles realmente tiveram a doença. Isso trouxe novas perguntas que os cientistas pretendem responder sobre os 5 que têm os genes e permanecem saudáveis. O que faz essas pessoas ficarem protegidas? Será que elas carregam outras mutações que compensam? Será que elas têm um hábito de vida que por si só compensa? Todos estes dados estão armazenados neste computador gigante. São 200 terabytes de informações. Se a gente for contar em livros de 300 páginas, isso daria 70, 80 milhões de livros. Essas informações se transformaram no maior banco de dados de genoma humano da América Latina. Uma fonte à qual todo mundo tem acesso e que pode ajudar médicos e pesquisadores. Se a gente acha esse tipo de mutação numa pessoa mais jovem, a primeira coisa que a gente vai olhar é no nosso banco de idosos saudáveis. Então está sendo extremamente importante esse nosso banco para fazer diagnóstico genético de toda a população que nos procura. Os dados do seu Gabriel fazem parte deste banco de informações. Aos 85 anos, ele já enfrentou um tumor, uma cirurgia na coluna e outra no quadril. Mas nada disso foi capaz de derrubá-lo. Justamente por ter boa saúde, é que eu pude fazer essas cirurgias, mesmo nessa idade, sem nenhuma consequência. Aposentado, seu Gabriel hoje vive para fazer as coisas de que gosta. Com uma exceção, a ginástica para fortalecer os músculos. Eu honestamente, eu faço porque eu acho que é bom para a saúde, que é uma coisa recomendada, mas eu não tenho grande prazer de fazer isso, não. Meio durão, meio sério, ele parece tímido. Não quer nem saber de tocar o bandolim, companheiro de 30 anos de vida. Dá uma palhinha pra nós aí. Quando pergunto qual a melhor fase da vida, seu Gabriel volta no tempo. Possivelmente a parte em que eu tive, em que eu fui mais ativo no trabalho, criando coisas. Já a dona Eugênia, que também faz parte da pesquisa, acha que o segredo da boa saúde é viver o momento agora, com o olho no futuro. A senhora pode dar uma palavra que significa o seu comportamento, a sua saúde? Uma palavra só e fica, mas uma palavra só? Aí eu disse, otimismo. Ela é isso mesmo. Eu sou muito otimista. Tudo para mim, sei que se não é agora, é amanhã, mas acontece. Que bom. Otimista e com uma herança genética privilegiada. A superpoderosa Dona Eugênia é o objeto de estudo ideal dos pesquisadores. Essas pessoas são aquelas realmente que a gente quer estudar e quer entender o que elas têm de especial. Certamente, gente, a felicidade traz sim a longevidade. Vamos conversar então com o doutor Marcelo Rossi, ele que é geriatra. Seja muito bem-vindo novamente aqui, doutor, no RF com você. Obrigado, a satisfação é muito grande poder estar aqui de novo. Para falar sobre um assunto tão lindo assim, né? Todo mundo quer viver bem e mais, né, doutor? É verdade, né? Ultimamente a medicina ela tem contribuído muito para que nós possamos ter uma qualidade de vida mais duradoura e, consequentemente, com mais saúde, né? Principalmente. No seu consultório, os idosos chegam querendo viver mais, de repente eles nem têm nenhum problema de saúde, mas vão querendo tomar vitaminas e tudo mais? Eles buscam muito informação. Na realidade, o geriatra, ele é um clínico geral de idosos.
Então ele trata de uma somatória de doenças, hipertensão, diabetes, doenças osteoarticulares, demência, depressão. Então eles vão em busca de poder conciliar, em busca de tentar compreender um pouco a somatização dessas doenças e de que forma o equilíbrio, a moderação entre esses medicamentos e o controle dessas doenças podem lhes proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Lidar melhor com a doença. Doutor, hoje qual a principal doença que atinge um idoso no Brasil? Olha, nós podemos enumerar várias doenças, mas como principal nós temos hoje as doenças respiratórias, que são as pneumonias, né? A exemplo hoje das campanhas da vacinação, da gripe, né? Muito importante. O idoso hoje ele morre de infecção respiratória, pneumonia, as doenças cardiocirculatórias, aí compreende-se colesterol, compreende-se hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, as doenças cerebrovasculares, né? Os AVCs, os famosos derrames, os acidentes vasculares isquêmicos, a depressão, a doença osteoarticular, as artroses, as artrites, as osteoporoses e, por último, que está muito crescente, que está muito frequente, as demências, principalmente do tipo Alzheimer. Tem como evitar? Muito, tem. Como? Olha, hoje a Falando ciência... dessa principal do Alzheimer. Hoje a ciência, ela vem buscando muita compreensão com relação à forma de detectar. Hoje nós sabemos que é possível fazermos o diagnóstico pré-clínico. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo antes de você chegar no consultório e fazer as colocações de que, olha, estou esquecido, estou esquecendo a senha do banco, eu estou esquecendo o nome do meu filho, esqueço datas, eu esqueço compromissos. Então você tem recursos hoje pré-clínicos. Quantos anos a pessoa precisa começar a se preocupar de repente? Eu que já estou na casa dos 30, 30 e pouco, já posso começar a me cuidar em relação a isso para evitar um Alzheimer? A demência hoje, ela é conhecida em casos já de quarta, quinta década de vida, ou seja, pacientes com 40, 50 anos, é uma minoria, 5 a 10% de pacientes podem ter essa manifestação. A exemplo daquele filme, Simplesmente Alice. Sim. Fantástico, né? Ela desenvolveu, era uma professora de línguas, extremamente culta, extremamente intelectualizada, extremamente atuante, e com 50 anos ela começou a dar as manifestações. Mas é uma minoria que ocorre essa faixa etária, mas a maioria geralmente começa a partir dos 60 anos de idade. Bom, as opiniões já estão chegando aqui, estão chegando fotos, viu, doutor Marcelo? A Glorinha de Itabaianinha mandou aqui a mamãe dela com 84 anos, super saudável. Se alguém, o Tebes pode focar aqui, obrigada pela participação, viu, Glorinha? Olha aí, ó, ela com a mamãe. Nossa, é a cara, né? Não é? Que graça. E ela disse que ela tem uma vida super saudável. Continue assim, viu? Agora vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Oi, eu cuido muito da minha alimentação, faço exercício, não fumo, não bebo e caminho sempre. Está de parabéns, né? O Ivonaldo de Ibiraba, Paraíba. Ivonaldo, parabéns. Eu costumo dizer que paciente com o seu perfil não me interessa. Tá? Você não precisa ir no consultório, não precisa ir no né? consultório. O time que ganha não se mexe. Mas é isso, é exemplo, né? Preconiza-se qualidade de vida hoje. É interessante, hoje, quando você atende um paciente dos seus 75, 80 anos, você faz toda aquela anamnese, todo aquele interrogatório clínico, você entende o porquê ele chegou naquela condição. Muitas vezes, limitações físicas, funcionais, é um agravante que compromete muito o sucesso do envelhecer bem, você ter autonomia física. O que é autonomia física? Você poder cortar a unha do pé sozinho, você ir numa padaria, você ir no banheiro se higienizar, você poder ir numa comunidade do bairro, você ter participação. O idoso, na verdade, livre, né? Na verdade, a pessoa vai envelhecendo e os filhos acham que eles ficam incapazes e não. Tem não pode que dar colocar essa numa autonomia. redoma, né? O idoso, aquele termo, eu particularmente, eu acho meio pejorativo, vovozinho, vovozinha, paizinho, mãezinha.
O idoso é uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa com capacidade, com cultura, com conhecimento que nos infinito. Ensina muito, né, doutor Continua Marcelo? nos ensinando. Então, essa fragilidade, eu acho que vulnerabiliza um pouco os nossos idosos. Mas o interessante nessa condição de envelhecer bem hoje é, com certeza, manter a parte funcional, a parte operacional, as quedas. Quando você me falou das doenças muito frequentes no consultório, são as quedas. O paciente cai por quê? Porque ele perde massa óssea. Ele tem, por todo um processo fisiológico de envelhecimento, ele vai tendo um encurtamento, um achatamento das vértebras, a estatura vai inclinando mais para frente, ele perde o eixo do equilíbrio e começa a ter quedas. E dá para se prevenir, né? Em casa, né? Equipando corretamente os cômodos e tudo mais, né? Evitando degraus e tudo mais. Bom, doutor, equilíbrio em tudo. E eu acredito que a medicina vem avançando, né, com o passar do tempo, né? A gente nem imaginava. Você, quando se formou, imaginava que estaria hoje com tanta tecnologia assim? Jamais. Eu costumo dar muitas palestras, né? E eu me lembro que estudava-se, olha, daqui no ano de 2025, a doença de Alzheimer vai ser a doença mais comum. Você vê, nós estamos em 2018, isso há 24 anos atrás. Então a medicina ela tem tido um avanço e uma contribuição muito grande, né, para perpetuar a vida das pessoas e contribuir melhor ainda para a qualidade. E ter essa longevidade, né? Em contrapartida, hoje cada vez mais a gente se alimenta mal. Embora aí exista aí um fluxo de ideias de alimentação saudável, pessoas fitness, né? E estamos vivendo também nesse mundo, mas ainda assim vamos no supermercado, na correria do dia a dia, a gente passa no drive-thru, não tem tempo para almoçar em casa, come um salgado na rua, enfim. Daí a gente faz isso, comete alguns erros e a medicina salva, por outro lado, não é mesmo? É verdade. Eu me recordo sempre de um professor, ele nos dizia o seguinte: você quer sair na sexta-feira e tomar uma cervejinha? Toma, vai fazer um happy hour. No sábado, come aquela costela, aquela picanha gorda, né? O pessoal olhava assim, esse cara tá maluco, né? No domingo, encerra com uma feijoada. Segunda-feira, o que você vai fazer? Você faz 1 hora de caminhada? Não, vai fazer 2 horas. Você come arroz, feijão, batata frita e ovo? Não, vai comer tomate, água e pão. Então, moderação, compensação, né? Eu acho que o organismo, ele tem, é lógico, ele tem todas essas exigências, todas essas necessidades preventivas no controle da ingestão de carboidrato, de proteína, de gordura, de açúcar, de um modo geral. Mas o bom senso ainda continua sendo uma das ferramentas para o auxílio de uma qualidade de vida saudável também. Sempre equilíbrio. Sempre equilíbrio. Exagerou num dia, no outro faz um detox, não é mesmo? Perfeito. E para a gente falar, inclusive, sobre a melhora da qualidade de vida com o avanço da tecnologia na medicina, você pode me explicar mais ou menos aí, entre os séculos passados, o quanto vem aumentando a expectativa de vida do brasileiro? Olha que é alarmante, né? No século XVIII, morria-se por volta de 30, 33 anos. Jovem assim? Jovem assim. Por falta realmente aí de uma medicina saneamento básico, né? Urinava-se, jogavam-se as fezes, né? Em locais não apropriados, enfim, uma série de condições, a qualidade de ambiente, de bebida, de comida, então a pessoa chegava aos 33, já era considerada uma idosa, na verdade. Chegou muito longe. Chegou muito longe. A partir do século XIX, aumentou-se um pouco a expectativa, né, para 50, 55 anos. Depois do século XX, já houve uma modernização muito grande, avanço de prevenção, de vacinas, campanhas. Você chegou em média aí dos seus 70 anos, 80 anos. Hoje, para o século XXI, estima-se os 100 anos, acima dos 100 anos. A média do brasileiro hoje, isso é um dado interessante, até culturalmente falando, considerado no Brasil hoje, segundo o Estatuto do Idoso, você passa a ser considerado idoso com 60 anos. Nos países em desenvolvimento, né, que falando nos países subdesenvolvidos, fica feio, né? Então eles estão usando o termo agora, nos países em desenvolvimento, a média para a terceira idade é 63 anos.
e nos países desenvolvidos considera uma pessoa idosa a partir dos 65 anos. No Brasil, logo, pode-se mudar isso, né? No Brasil, olha que interessante, para as próximas décadas, né, como falava lá atrás, né, daqui 25 anos, para as próximas décadas, no Brasil, para cada 3 habitantes, nós vamos ter um idoso, acima de 60 anos. Muito bom. Hoje, qual é essa meta? Olha, essa meta hoje, o percentual hoje do idoso no Brasil hoje, o homem é viver em torno de 72, 74 anos, aumentou a sobrevida. A mulher já está em torno dos seus 87, 89 anos. A mulher tem uma sobrevida muito maior. Verdade, por quê? Nos cuidamos mais? A mulher cuida mais, a mulher é mais doutrinada, né? Mais educada, mais disciplinada, ela adere mais a campanhas de prevenção, ela vai fazer prevenção de câncer de mama, ela aposenta, ela vai cuidar dos filhos, ela vai ser voluntária numa entidade, ela participa da comunidade religiosa, ela vai viajar. O homem aposenta. Isso contribui, claro, com a longevidade, né? Cabeça, manter-se intelectualmente ativo. O homem, ao contrário, aposenta, fica em casa, de pijama, na poltrona, lendo jornal, assistindo televisão. Sedentário. Bom, daqui a pouco vamos responder aqui todas as perguntas. Temos muitas perguntas aqui chegando. Reportagem do dia, dicas de longevidade. Estou aqui com o doutor Marcelo Rossi, ele que é geriatra, né? Já deu muitas dicas pra gente. Agora vamos para as perguntas. Responder os telespectadores, doutor? Vamos lá. Topa? Vamos lá, então. Sou Wesley da Bahia, da cidade de Cipó. A partir de que idade o idoso pode sofrer com problema de coluna, doutor? Olha, Wesley, não tem uma idade específica. As doenças ósseo-degenerativas, elas começam a acometer mais homens e mulheres depois dos 50 anos. Por um processo chamado de menopausa na mulher e de andropausa no homem. Você começa a ter uma deterioração dos hormônios, estrógeno, progesterona na mulher e testosterona no homem. Isso faz com que você, consequentemente, comece a perder massa óssea, você começa a perder a proteção e você começa a ter uma vulnerabilidade maior. Mas, sabidamente, o problema de coluna, problema de dor hoje não tem idade. Se você com 18 anos já trabalha carregando um saco de cimento, consequentemente você vai ter dor precoce e problemas na coluna. Nós falamos no outro bloco sobre queda, doutor, ainda pegando o gancho dessa pergunta aqui, o melhor a se fazer é prevenção. Quais os métodos aí em casa para o idoso não sofrer uma queda? Porque a gente sabe, depois que sofre, a recuperação é difícil, né? O paciente com fratura, ele é acometido por infecções, por doenças cardiocirculatórias, infecções do tipo urinária, infecções respiratórias. E o que é mais importante e mais agravante, as fraturas, elas podem formar microtrombos, microêmbolos, que ficam circulantes na corrente sanguínea. E isso, pela idade, temos um processo que chama arteriosclerose. Isso pode vir a contribuir para entupir vasos. O paciente pode ter um infarto, o paciente pode ter uma obstrução cerebral, ter um derrame. Então, a qualidade de vida do paciente fica muito comprometida, fica muito limitada. Por isso, a importância das casas inteligentes. Usar as barras mesmo no caminho, nos corredores, os sensores de iluminação, né? Você chega ou perto da cômoda da cama, né? Você vai levantar, a pessoa tem o hábito de levantar para ir no banheiro, vai lá no interruptor, acende a luz, não corra o risco desnecessário de caminhar no escuro, né? Na casa. Tapete, elimine o tapete, elimina aquela mesinha de centro da sala, tudo que possa proporcionar queda, elimine da sua vida. Você está numa fase da vida que você não precisa mais desses utensílios, você precisa evitar. Outras condições, né, são os alimentos, né, eles sempre colocam em lugares mais altos, né. Então, coloque num lugar baixo, coloca debaixo da pia, você vai pegar uma lata de massa de tomate, uma lata de leite moço, um açúcar, não corra o risco de subir um banquinho e cair, porque se você cair e você tiver fratura, você tiver uma queda, a qualidade de vida, a perspectiva de vida vai ser muito limitada. Ok, mais uma pergunta aqui da Patrícia de Santa Quitéria, Maranhão. Minha mãe sente muitas dores nos joelhos, fez exames e deu reumatismo. Qual o melhor tratamento? O reumatismo, geralmente, você pode usar anti-inflamatório nas crises agudas, na crise de dor, mas na manutenção nós temos várias opções hoje. Nós temos acupuntura,
nós temos o alongamento, nós temos pilates, nós temos várias outras alternativas, a própria hidroterapia, tudo que é atividade que não exerça impacto, que não exerça trauma, né, nessa região do joelho, deve ser aplicada. Mas nos casos específicos é fisioterapia e uso de anti-inflamatório. Isaías de Frecheirinha, Ceará. Minha mãe Lúcia quer saber quanto tempo deve levar o check-up de um ano para o outro. Em quanto tempo, e se os exames mudam, os exames de rotina mudam aí com a faixa etária da pessoa? Mudam, muito pertinente a sua pergunta. Alguns exames são de praxe, colesterol, diabetes, dosagem de vitaminas no organismo, vitamina D, cálcio, densitometria óssea, pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame menos invasivo de você fazer uma colonoscopia, mas essa variedade de exames, ela depende muito do histórico. Se o seu pai teve insuficiência renal, se a sua mãe é diabética, evidentemente que você tem que fazer esse exame 1, 2 vezes no ano. A densitometria preconiza-se fazer a cada 2 anos. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo menos 1 vez por ano. Então, há uma variante, né? A idade é um fator que vai predispondo você a ter e desenvolver doenças, porém, os riscos familiares também nos obrigam a pedir certos exames com certa frequência, com certa periodicidade. Tem que marcar uma consulta, na verdade, né? Não tem jeito, né? A Lidiane de Desterro, Paraíba. O sedentarismo tem mais consequências negativas na terceira idade? Com certeza, não só o sedentarismo, como principalmente hoje o estresse. Nós sabemos que a forma de você conduzir a sua vida hoje, profissionalmente, a qualidade do sono, olha só que interessante, tem uma contribuição muito grande também para a evolução de um processo de uma velhice saudável. Então, o sedentarismo, consequentemente, é exemplo daquilo que nós citamos no começo, né? Um dos grandes fatores que limitam as pessoas idosas é a incapacidade física. Então, se você não se exercitar, com certeza você vai ter mais queda, com certeza você vai ter mais dor, com certeza você vai ser mais limitado e principalmente a condição do estresse. Sabe-se hoje que 60% das doenças, 60%, hipertensão, diabetes, câncer, derrame, infartos, são provenientes do estresse. Bom, então não dá para colocar, né, os pais e as mães idosos numa bolha, né, doutor? Tem que deixar eles se movimentarem realmente. Mais uma pergunta da Janete de Jaborá, Santa Catarina. Tenho 46 anos e tenho bastante esquecimento. É sinal de Alzheimer? Olha, eu não posso afirmar categoricamente que seja um sinal de Alzheimer, né? Presume-se que não, é uma idade muito precoce. Porém, existem outros fatores que podem levar você a ficar esquecida. Depressão, ansiedade, uso abusivo de bebida alcoólica, histórias passadas de traumatismo craniano, qualidade de sono imprópria. Então, existem muitos outros fatores que contribuem para você ficar esquecida. Uma dica importante para todo mundo: a demência do tipo Alzheimer, o que caracteriza essa demência? Primeiramente, são esquecimentos para coisas recentes. Eu estou aqui agora falando com você, daqui 1 hora eu falo, o que você acabou de almoçar? O paciente não lembra que ele acabou de almoçar. Então, você esquecer a senha, você esquecer uma chave, você esquecer um dinheiro, é pertinente pelas circunstâncias da vida, pelos acometimentos da vida, correria, tribulações que são muitas, compromissos, responsabilidades. Então, a ansiedade proporciona você esquecer. Mas a doença, ela tem algumas características bem determinantes. Muito provavelmente não seja o seu caso. Eu li uma reportagem, doutor, não sei se confere, o hábito de ler também ajuda a evitar, porque o cérebro está sempre em movimento, é verdade? Fantástico. A leitura, preconiza-se muito hoje a palavra cruzada, né? Vamos usar a palavra cruzada. Mas aí não é só o desempenho de fazer a palavra cruzada, é usar as palavras que você desenvolveu no seu dia a dia, também pôr em prática aquelas palavras aprendizadas, aquelas palavras que estão sendo acrescidas no seu vocabulário, você compartilhar na sua comunidade, no seu grupo de voluntariado, nos seus amigos e diversificar. Olha que interessante. Manter sempre uma diversidade na leitura, não ler só romance, não ler só a Bíblia, não ler só livro de medicina, não ler só economia, procurar diversificar para poder ter divergências de pensamentos.
Eles sabem que hoje você estimula, existe um mecanismo no cérebro que chama neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade é igual um plástico. É como se a célula ela tivesse maior maleabilidade, justamente pelos estímulos externos que você promove. Interessante. Doutor, para fechar a entrevista aqui, esse bate-papo que está muito gostoso, por sinal, de que todo mundo quer saber dicas de como viver mais e melhor, né? Nós vamos fazer agora um bate-papo rápido, topa? Vamos lá. As respostas podem ser curtas, na verdade, porque são dicas rápidas e objetivas, isso mesmo. Então, pode colocar na tela. Um alimento indispensável para a longevidade. Água. Água. Água, beber líquido. Muito. A água é um alimento, sim. Quanto por dia? Em média, 2, 3 litros de água por dia. Bacana. De criança a adulto, idoso. Adulto. 60% do nosso corpo é constituído de água. Então você veja a importância desse nutriente como alimento, como fonte de vida para a manutenção das células, para a manutenção. Um dos diagnósticos diferenciais de Alzheimer é a desidratação no idoso. Então, olha, beber muita água, um alimento indispensável. O que não ingerir? O que não ingerir? Maus hábitos. Maus hábitos. Fumar, ser obeso. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica de forma moderada. Eu acho que abrange um conjunto de fatores aí, para a gente não eleger um só, acho que seria um conjunto de ações. Bacana. Próxima tela. Dica preciosa para a longevidade. Isso eu não vou titubear, isso eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Manter o bom humor, né? Ser positivo, ser feliz, ser alegre, ajudar as pessoas, né? Interagir com as pessoas. Isso nos mantém úteis, nos mantém ativos, nos mantém seres humanos melhores. Não adianta comer tudo do bom e do melhor e de repente ser uma pessoa rancorosa, pessimista, né, doutor? É verdade. Tem que ser feliz, otimista, né? Estar sempre sorrindo, porque problemas todo mundo tem, gente. Eu costumo dizer que a gente tem que saber lidar com os dias ruins, porque eles passam, e os momentos felizes também passam, né? A gente tem que ter um equilíbrio, estar sempre otimista, que os problemas vão passar e dias melhores Se você sempre me permite virão. colocar de uma forma bem rápida, eu faço aquela típica pergunta para o meu paciente: qual o segredo para a longevidade? Eles fazem assim, ó, cabeça, doutor, cabeça. Corpo são, mente sã. Bom, vamos lá então, próxima e última tela. O que não fazer por nada desse mundo? Poxa, cada pergunta capciosa, hein? O que não fazer por nada neste mundo? Eu acho que não sermos pessoas más, não sermos pessoas ruins, não sermos pessoas improdutivas, não sermos pessoas individualistas. Eu acho que nós passamos por um momento de mudanças muito grande na vida, né? No acolhimento com as pessoas. E eu acho que você não ser uma pessoa ruim, você não ser uma pessoa indesejada é uma grande receita. Olha, um telespectador mandou aqui, poderia ir na tela essa pergunta também. Se você parece mais velho, a culpa é da pessoa ou do tempo? Boa pergunta, hein? O Caio de Icó, Ceará. Eu acho que a culpa é da pessoa. Sim. Acho que a pessoa ela tem esse compromisso de, como você bem colocou, de fazer. Ela tem duas opções: eu levanto, ou eu vou ter um bom dia, ou eu levanto, ou vou ter um mau dia. Eu faço a opção por ter um bom dia, né? O tempo, lamentavelmente, ele é implacável, ele não perdoa, né? Mas você pode administrar o tempo, você pode viver o momento de uma forma única, de uma forma feliz, para poder ser produtivo nessa vida. Doutor Marcelo, seja sempre muito bem-vindo aqui no RF com você. Obrigada pelo bate-papo de hoje, satisfação, viu? Foi muito grande estar aqui. Obrigada e ótima tarde. Eu que agradeço, igualmente, para você. Bom, você já deve ter ouvido alguém dizer que hoje em dia tudo dá câncer. Mas a maior parte dessas crenças não é verdadeira, viu? O que uma nova pesquisa sobre o assunto descobriu é que uma das principais causas da doença é o estresse. Água em garrafa plástica, Maria Aparecida não toma. Prefiro garrafa de vidro. Acho mais
segura. E há 1 ano ela evita esquentar comida no micro-ondas. Ou banho-maria, no gás. Beber água em garrafa plástica e ficar muito perto do micro-ondas são apenas 2 entre muitas crenças populares associadas ao risco da doença. A lista é interminável. Tem coisas até sem nenhum sentido que a gente ouve nas ruas. Comer peixe e carne ao mesmo tempo. Na lista de crenças associadas ao câncer, tem hábitos como andar muito de avião, ficar perto de antenas, sinal de Wi-Fi, desodorante antitranspirante e produtos em aerosol. Tudo sem nenhuma comprovação científica. Eu acredito que sim, né? Começa a ficar muito estressado, começa a queimar tudo por dentro, é perigoso. 43% das pessoas acreditam que o estresse leva ao câncer. Foi o item mais citado numa pesquisa feita por 2 universidades da Inglaterra, seguido de aditivos alimentares, frequências eletromagnéticas, alimentos geneticamente modificados, fornos micro-ondas e garrafas plásticas. Os pesquisadores chegaram a esses percentuais depois de entrevistar 1.330 pessoas. Só que não há nada que comprove que esses hábitos realmente aumentam a chance de uma pessoa ter câncer. E essa percepção errada provoca uma distorção, de acordo com este oncologista. Pessoas da população dão mais valor a determinados mitos como causadores de câncer do que fatores que são sabidamente causadores de câncer, como é o caso do tabagismo e da exposição solar. Fumar aumenta em 20 vezes o risco de desenvolver câncer, mas 12% das pessoas disseram que desconhecem esse perigo na pesquisa inglesa. A queimadura solar é outro fator que comprovadamente causa câncer. Aumenta o risco da doença em 3 vezes, mas 40% das pessoas disseram ignorar isso. E quando há falta de informação, a prevenção fica prejudicada. Veja o exemplo do Juvenal. Ele não dá importância para o excesso de sol. Eu sou do norte e já levei muito sol quente mesmo e nunca acusou nada. Não acho que deveria se preocupar? Eu acho que não. Da lista de crenças populares, só 2 realmente dão motivos para preocupação, segundo o oncologista. Uma é a exposição ao raio-x, a outra o fator genético. Cerca de 5% dos casos de câncer são de natureza hereditária, causados por uma predisposição a câncer. Em relação aos agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados, o risco, até prova em contrário, ainda é um mito. Muitos dos estudos que demonstram que determinadas substâncias causam câncer são feitos em condições que não são aquelas da exposição usual da população a esse agrotóxico ou a esse tóxico. São feitos, por exemplo, em animais de laboratório com doses muito altas e exposições muito atípicas para aquilo que acontece na vida normal das pessoas. O médico alerta para a necessidade de mudar o entendimento das pessoas. Que nós pudéssemos disseminar o conhecimento para a população dos fatos, das realidades que de fato causam câncer. E dar mais atenção para os reais perigos associados ao câncer. Se nós diminuíssemos o tabagismo na população, se nós diminuíssemos a exposição solar na população, nós vamos ter muito mais impacto na redução das taxas de câncer do que se, por exemplo, fizermos um banimento dos alimentos que não sejam orgânicos. É a saúde de muita gente que está em jogo. Estávamos falando sobre longevidade, né, gente? Está aí alguma dica aí para você também viver mais e melhor. Vamos lá, reta final, foto na tela. Beijão para o Caio de Cor, Ceará. Ótima terça para o Miguel e Daniel de Cruzeiro, interior de São Paulo, seus lindos. Pablo e Célio de Arinos, Minas Gerais. Nayane e Ayla de Araguaína, Tocantins. Cícera de Itabaianinha, Sergipe, beijão. Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Adriana de Lagedo, Pernambuco, super beijo para você também. E ótima terça para o Elionaldo de Piancó, Paraíba. Essas foram as participações do dia. Tenho que encerrar. Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Até lá. Super beijo.